Olá, meus amados, bom dia. Que a graça e a paz de Cristo seja com todos vocês nesse dia maravilhoso. No nosso devocional Café com a Palavra, hoje nós vamos finalizar o livro de Colossenses, tá? Colossenses capítulo 4 é o último capítulo, são as últimas palavras do apóstolo Paulo para os Colossenses. E Paulo inicia esse último capítulo com alguns conselhos, tá? E as últimas saudações dele, tá bom? Mas nós vamos aqui nos deter nesses conselhos de Paulo aqui, porque nessas últimas saudações aqui, Paulo ele começa a citar alguns nomes de pessoas que estão ajudando e ajudaram na propagação do evangelho, tá? Então ele faz alguns agradecimentos a essas pessoas e recomendações dessas pessoas para a própria igreja. E são pessoas que iriam continuar o ajudando na propagação do evangelho, tá bom? Então nessa última parte aqui, Paulo ele faz aqui a partir do verso 7 algumas saudações e algumas recomendações de irmãos que iriam continuar ajudando na obra. O que eu quero ler com vocês aqui, a partir do verso 2, diz assim: continue firmes na oração, sempre alertas ao orarem e dando graças a Deus. Orem também por nós, a fim de que Deus nos dê uma boa oportunidade para anunciar sua mensagem, que trata do segredo de Cristo, pois é por causa dessa mensagem que eu estou na cadeia. Portanto, orem para que eu faça com que o segredo de Cristo seja bem conhecido, como é o meu dever. Sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Queridos, só lembrando aqui algo muito interessante aqui. Paulo, nesse momento, está preso. Nesse momento em que ele escreve esta carta, ele se encontra em uma prisão. E lembrando dos outros capítulos de Colossenses, a gente começa a pensar um pouco sobre a vida de Paulo. Quem foi Paulo? O que levou Paulo a abrir mão de tudo aquilo que ele fazia antes para se entregar totalmente pela causa de Cristo? O que levou? A gente sabe que o que levou foi o próprio encontro que ele teve pessoal com Cristo quando ele cai do cavalo. Paulo teve esse encontro e esse encontro mudou de uma forma radical a vida dele. A gente lendo o livro de Atos, a gente vai conhecer não só nos outros nas outras epístolas, nas outras cartas, ele mesmo faz algumas citações de como ele era antes de conhecer a Cristo. E depois que ele conheceu a Cristo, a sua vida realmente foi mudada de forma radical. Isso é algo impressionante. E ao ver Paulo escrevendo essas cartas, o teor do conteúdo, eu vou falar de mim, eu me emociono e isso me traz assim uma grande alegria, porque Paulo continua sendo exemplo para todos nós hoje. E eu pensando aqui em algumas características
que eu poderia dar da vida de Paulo, que são várias características, qualidades que eu poderia dizer de quem Paulo foi, de como Paulo foi. Uma delas que me marca muito é a palavra abnegação. Paulo era um homem abnegado. E olhando no dicionário, eu fui ler o conceito de abnegação. Diz assim: ação caracterizada pelo desprendimento. Paulo era um homem desprendido, querido. Porque veja bem, aqui nessa carta, como em outras cartas, Paulo está preso. Gente, o homem preso, passando por privações, dificuldades, e ainda assim ele se preocupa com a pregação e o avanço do evangelho. É impressionante essa abnegação que Paulo tinha, esse desprendimento que ele tinha pela sua própria vida com o evangelho de Cristo. Porque olha o que ele fala aqui no verso 4: portanto, orem para que eu faça com que o segredo de Cristo seja bem conhecido, como é o meu dever. Gente, eu vou falar assim de mim. Se eu tivesse preso hoje, eu confesso que a minha maior preocupação era em sair da cadeia para ficar livre, né? Eu acho que todo ser humano ia pensar dessa forma. Eu só quero sair daqui, eu só quero voltar para minha casa. Mas Paulo, a gente não vê Paulo querendo ser livre para ser livre, só para ficar na sua casa, descansando. Paulo estava preso, primeiramente, preso por causa do evangelho. Ele estava preso por causa da pregação. E aqui ele quer, mesmo estando preso, mesmo estando nessa condição, ele quer continuar o dever dele. Então a motivação principal para ele sair daquela cadeia é continuar pregando o evangelho. Aí no verso 5 ele diz assim: sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo de passarem com eles. Eu tenho certeza, irmãos, que Paulo, mesmo estando na prisão, pregou o evangelho. Pregou para quem estava com ele, na mesma cela, pregou para os soldados, como ele falou em outros textos anteriores, que se tornou conhecido na guarda, entre a guarda, a razão pela qual ele estava ali, que era a causa de Cristo. E, enfim, Paulo pregava o evangelho, vivia pelo evangelho em todo momento, em todos os momentos. Ele continuava anunciando. Então, era um homem desprendido das coisas pessoais. E continuando aqui, lendo o conceito de abnegação, diz assim: em que a superação das tendências egoístas da personalidade é conquistada em benefício de uma pessoa, causa ou princípio, dedicação extrema. Paulo tinha abnegação. Paulo tinha uma dedicação extrema, irmãos, pelo evangelho. E isso me traz aqui à memória situações que a gente passa em nós passamos em nossas vidas, situações em que nós acabamos nos encontrando, situações difíceis da vida, dificuldades financeiras, dificuldades familiares, com parentes, com filhos, com o esposo, com a esposa, com parentes, situações na empresa. E essas aspas,
a qual nós estamos passando não podem ser empecilho para a continuação da propagação do Evangelho. Olhando aqui a vida de Paulo, eu penso o contrário agora. Eu penso que, apesar dessas dificuldades em que nós nos encontramos e passamos, nós devemos ainda assim continuar pregando o Evangelho. A tendência humana é o quê? Deus compreende o que eu estou passando, então eu estarei dando uma pausa. Eu vou parar o ministério, eu vou parar de pregar o Evangelho, eu vou parar. Eu já vi muito isso acontecer. Eu vou parar de ir para a igreja porque eu estou passando uma situação difícil. Paulo faz o contrário. Ele usa a prisão para escrever cartas, para admoestar. Paulo escreve cartas, ele continua o Evangelho, ele continua pregando, ele continua se preocupando com as igrejas, com os lugares por onde ele passou, ele continua se preocupando com as vidas que ele ganhou para Jesus, ele continua discipulando, mesmo estando preso. Paulo não deixou com que a prisão fosse um empecilho para ele continuar avançando no reino. Então, isso é tremendo. Isso serve de lição para nós hoje, queridos. Nunca deixar, nunca, porque a vontade do inimigo é que a gente pare de anunciar, pare de propagar o Evangelho. E a primeira coisa que ele cria são as dificuldades, as tribulações. E a gente não pode, nós não podemos. Vamos continuar, apesar das dificuldades que estão diante de nós, nós devemos nos preocupar em pregar o Evangelho, como Paulo fez aqui, queridos. Amém? É por isso que ele diz lá em Filipenses, que nós já lemos, já meditamos, Filipenses 1:21, ele declara que tudo isso, o que eu estou falando aqui para você, se resume nesse versículo. Porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Ou seja, irmãos, qual é o sentido de nós estarmos aqui nessa terra? É Cristo, é viver em Cristo, é falar de Cristo. E o morrer? O morrer é lucro, porque se eu morrer, eu vou estar com Ele lá na glória. Então, é lucro eu morrer. E esse viver que ele vive, ele diz, esse viver que eu vivo na carne, eu vivo agora em Cristo. Então, queridos, nessa manhã eu quero deixar com você esse devocional, e é um desafio para mim, é um desafio para todos nós, porque quem é que não está passando por tribulações? Quem é que não está passando, pelo menos, por uma dificuldade em sua vida hoje? Todos nós passamos. E não é por causa dessas dificuldades em nossas vidas que nós vamos dar um stop. Nós vamos parar de falar de Cristo, sabe? Vamos continuar, pelo contrário. Vamos continuar para as pessoas do amor, da graça de Deus, das misericórdias de Deus, da salvação. Vamos continuar cuidando das pessoas que nós estávamos cuidando. Vamos continuar sendo fiéis aos nossos compromissos com Deus, na nossa aliança que nós temos com Cristo. E vamos confiar que Deus vai cuidar e já está cuidando de todas as coisas. Ele falou que nós teríamos tribulações, mas que nós deveríamos nos alegrar, porque Ele está conosco, porque Ele já venceu o mundo. E nós vamos vencer, nós já somos, na verdade, mais que vencedores. Amém? Então, independente da situação que nós estejamos, vamos continuar avançando e levando a bandeira do Evangelho por onde nós andarmos. Amém, queridos? Que Deus possa ter abençoado a tua vida através desse devocional. E foi mais uma honra, né?
Mais uma vez foi uma honra estar contigo aqui. Muito obrigado, que Deus te abençoe poderosamente. Um forte abraço. Fiquem com Deus.